santo, santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu, oh Deus.
Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu
Olá, boa noite, meus amados irmãos. Graça, paz e saúde a todos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos muito a Deus por estarmos mais uma vez com essa oportunidade de vivenciarmos a fé, ainda que à distância, de forma remota, mas sem perder o sentido maior que é a unidade do povo de Deus, do corpo de Cristo, a sua igreja. Espero que você esteja gozando de saúde, de paz e de alegria. Mesmo em meio a toda a dificuldade, mesmo em meio a todas as aflições, turbulências, inquietações, é muito bom dirigir-me a você, meu amigo, minha querida irmã, que desfruta conosco a mesma fé, que busca conosco o mesmo Deus, o único Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos começar nesse momento o nosso culto de adoração a Deus, a nossa celebração da graça, da paz e da espiritualidade mais sadia, trazidas pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o nosso culto de domingo, esse é o nosso momento de reflexão, esse é o nosso momento de unidade espiritual, em que você, na sua casa, no seu trabalho, no ambiente em que você se encontra nesse momento, para por alguns instantes e começa conosco a refletir as lições deixadas por Jesus Cristo para os seus discípulos, para a sua igreja, através dos tempos e até que ele volte. Vamos começar, portanto, nos elevando ao Senhor em oração. Prepare-se nesse instante. Separe aí a sua Bíblia, deixe-a do seu lado. Se desejar, pega papel, caneta, e vai fazendo as suas anotações, porque certamente durante a semana você vai precisar para fazer as suas reflexões e para compartilhar com aqueles a quem o seu coração tocar e a quem o Espírito Santo do Senhor lhe guiar. Então vamos nos elevar em oração, vamos invocar o nome do Senhor. Oremos. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um domingo em que nós celebramos a Ti, em que o Teu povo reunido mesmo à distância, mesmo remotamente, não tem perdido o significado, a significação, a importância de estar junto em oração, em intercessão, em unidade como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor. Pai, nós te pedimos especialmente nesse instante por todos os enfermos da tua igreja, por todos os enfermos na sociedade, por todos os enfermos na nação brasileira, por todos os enfermos no mundo inteiro, em todas as nações, porque tu és o Deus único das nações do mundo inteiro. Tu és o único Senhor e Salvador de todas as pessoas do mundo. Foi por elas que o Senhor veio até nós, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados, Pai, de modo que estejamos na Tua presença com a mente tranquila, com as mãos limpas e com o coração puro. Nós te pedimos, fica conosco, abençoa-nos a todos indistintamente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como é sabido de todos, nós temos passado por diversas aflições, e temos mais de 2 anos que nós convivemos com uma pandemia terrível, com momentos muito aflitivos, com momentos de angústia, com muita gente ficando deprimida, ficando entristecida, e essas situações todas têm agravado a tranquilidade das pessoas, têm roubado das pessoas o sentido maior da paz
de espírito, da paz que causa tranquilidade, que traz serenidade ao espírito, que conjuga o verbo amar com mais profundidade. Então nós pedimos ao Senhor, nós rogamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor por todos os que de alguma maneira estão passando por aflições na saúde, nas finanças, por estarem desempregados, por terem o seu pão de cada dia muitas vezes diminuído, enfim, aflições que só o próprio Deus pode nos socorrer, porque Ele disse que é socorro sempre presente na hora da aflição. E é a Ele a quem nós devemos recorrer, sobretudo porque pela fala do próprio Jesus Ele nos ensina que não devemos andar ansiosos por nada nesse mundo e que devemos buscar em primeiro lugar as coisas mais altas, buscar as coisas dos céus, porque as outras nos serão dadas por acréscimos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em segundo lugar, quero saudar a você que nos acompanha pela Vida e TV da Primeira Igreja Batista do Cabo Branco, por nossa web rádio e pelas demais mídias que a igreja disponibiliza. Louvamos a Deus pela decisão sensata da diretoria da igreja e de sua membresia de cautelosamente preparar a igreja para nesses próximos 15 dias estarmos ausentes fisicamente, exatamente porque muitos de nós têm adoecido, têm ficado dependentes de situações de locomoção para hospitais, para clínicas, para médicos, enfim, não só os próprios irmãos, como seus familiares, às vezes amigos muito próximos, irmãos da fé, enfim. Eu louvo a Deus pela sensibilidade, pela sensatez de uma igreja adoradora, de uma igreja que concentra o seu amor no Senhor Jesus, que disse que nós devemos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Aliás, como a Bíblia nos ensina, nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa sanidade mental, da nossa saúde física, para que possamos conscientemente, de forma alegre, feliz, que satisfaça sobretudo o coração do próprio Deus, nós possamos exaltá-lo, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, muito obrigado por você que compreendeu a necessidade desse momento. Circunstancialmente, nós estaremos online, nós estaremos virtualmente apresentando os nossos pedidos de oração e as nossas orações em casa, no trabalho, seja lá onde quer que estejamos, nós apresentaremos todos os dias a Deus como fazemos sempre. E no próximo dia 12 nós voltaremos com o culto da juventude, com o culto dos jovens, e no dia 13, portanto no segundo domingo de fevereiro, nós voltaremos ao culto presencial e desta feita com também a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então você é nosso convidado e convide outras pessoas para estarem conosco em nome e para a glória de Jesus. Abra, portanto, agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 em diante. E nós vamos refletir acerca do fato reconhecido por Jesus das aflições, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também que nós deveríamos ter coragem, ter ânimo, ter bom ânimo, ter expectativa, ter esperança. E o texto vai nos ensinar exatamente nessa direção. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu pai, diz ele, há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus havia dito aos discípulos em algumas ocasiões anteriores, muita coisa que certamente os deixaram atormentados ou perplexos, ou duvidosos, ou incrédulos, porque Jesus havia predito a sua morte, Jesus havia confortado alguns deles, como no caso de Marta e Maria, a quem ele confortou por causa da morte do seu amigo Lázaro. Ele falou que havia uma conspiração, ele mostrou que havia uma conspiração para matá-lo, e isso estava bem patente na vida dos discípulos. Jesus estava deixando muito bem gravado na mente dele, na memória deles, que a qualquer momento ele poderia ser preso e entregue à morte, porque afinal de contas ele tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade inteira do pecado. Ele veio dar a sua própria vida. E Jesus, então, ele prediz nessa circunstância, nesse contexto, ele prediz a sua própria morte. Ele mostra aos discípulos a incredulidade dos judeus. Ele leva também ao conhecimento deles a capacidade que ele, Jesus, tinha de servir, de mostrar-se servo para eles, de modo que eles aprendessem e repetissem e replicassem assim com os outros na formação da Igreja do Senhor, que eles fossem servos uns dos outros. Quando Jesus participa do lava-pés, naquele momento em que ele se humilha, ele lava os pés dos seus próprios discípulos, e eles ficam absortos, e eles ficam admirados daquilo que Jesus faz. Mas o Senhor estava ensinando que nós devemos ser assim, ser desse modo. Devemos ser da mesma maneira. Devemos usar da simplicidade, da humildade para serviço uns para com os outros. E ele prediz também aquilo que é muito triste para os discípulos e sobretudo para Pedro, mas era a verdade que Jesus Cristo não podia esconder. Ele prediz que será traído, e ele diz que será inclusive negado por Pedro 3 vezes. Então essas circunstâncias todas culminam com essa frase de Jesus, que serve naturalmente para esse contexto em que nós vivemos. Você está certamente apreensivo, como eu também estou. Como é que essa situação pandêmica há de acabar? E o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe o momento exato de dirimir com todas essas coisas, de exterminar com tudo isso. Mas ele escreveu também na sua palavra que isso seria apenas o começo das dores pelas quais o mundo passaria até que chegássemos ao cume, ao topo, ao ápice do sofrimento humano na terra, e aí apressaria certamente a volta de Jesus Cristo. Portanto, é nesse contexto que Jesus diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês, isto é, não se perturbe, não deixe, não permitam que o coração de vocês o coração de cada um esteja aflito ao ponto de tirar a consciência, a cognição de vocês. Que os corações todos estejam pacificados. Ele diz: não se turbe, não deixe que isso fique nebuloso, não deixe que o coração de vocês seja entregue à dúvida, à incerteza, à inquietação. Mas ele completa dizendo: creiam em Deus, porque isso já havia sido ensinado desde o Antigo Testamento, a fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus único, no Deus
verdadeiro, no Deus que acompanha, no Deus que vela sobre a sua palavra, no Deus que assiste a todos nós, e não só no sentido de ver, mas de estar presente. Ele assiste, ele dá assistência nas circunstâncias mais adversas. Não se turbe o vosso coração. Eis aí a chave para vivermos esse momento de inquietação e de aflição. Concomitantemente com esse fato, nós vamos direto para o que Paulo, o apóstolo, que entendeu perfeitamente o que Jesus ensinou, e ele colocou isso muito prático nas suas cartas, muito lógico nas suas cartas. Ele sistematizou esses ensinos de Jesus, ele concatenou as ideias de Jesus, o pensamento de Jesus, ele entendeu finalmente, e por isso ele se converteu ao cristianismo, ele se rendeu à força do Espírito Santo. Ele diz, portanto, lá em Filipenses 4, do verso 4 ao verso 7, ele diz o seguinte: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se, isto é, estejam muito alegres, muito festivos, celebrem, que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor Jesus virá em breve. Não se aflijam por nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe em suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiência que a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana possa compreender, sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade, na medida em que vocês confiam em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que coisa linda, né? Que coisa perfeita, que se encaixa perfeitamente no que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Aí Paulo vai e diz, estejam sempre cheios da alegria do Senhor. Ele chega a dizer e chega a pedir que eles se regozijem na presença do Senhor. Que tudo seja perfeitamente conhecido de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Nesse momento em que nós passamos diversas aflições, por enfermidades, por desemprego, por inquietação, por falta de diálogo nos relacionamentos, de compreensão, etc. Tudo isso advindo dessa confusão social, dessa confusão mental que tem ocorrido na cabeça das pessoas devido ao confinamento, à reclusão, enfim, uma série de circunstâncias. Ele diz para que tudo seja colocado diante de Deus, que nós devemos confessar tudo o que passamos, todas as nossas aflições, porque ele tem como certa que se nós fizermos isso, a nossa experiência trará a paz de Deus que excede, que vai para além do entendimento humano, que ele chama de paz maravilhosa, que a mente humana não pode compreender. E nós haveremos sim de compreender por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Essa paz conservará a nossa mente e o nosso coração calmos e tranquilos, na medida em que nós confiamos em Deus e confiamos também em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, como acontece conosco, aconteceu também com os discípulos de Jesus, porque logo em seguida, depois de Jesus ter dito isso, que o nosso coração não deve estar turbado, não deve estar nebuloso, não deve estar cheio de névoa, de dúvida, de inquietação, vem o discípulo de Jesus, chamado Tomé, e diz o seguinte para Jesus, pergunta a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber
o caminho. E Jesus prontamente lhe responde, a ele e a nós, nesse exato instante, nessa ocasião, nessa circunstância na qual estamos inseridos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele está relacionando-se com o Pai para que eles percebam que ele e o Pai são um, como ele já havia dito, como ele já lhes havia informado. E Filipe diz o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, diz-nos onde está o Pai, porque nós adoramos a Deus. Onde está Deus? Onde está o Pai? E Jesus, mais uma vez, de forma honesta, de forma pacífica, de forma atenciosa, dirige a palavra a ele e responde dizendo, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são propriamente minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ele, Jesus e o Pai são um. Ele e o Pai e o Espírito Santo são um. A Trindade Santa de Deus, a expressão da família divina, da coletividade santa. Depois de citar Filipenses, eu gostaria de citar também para vocês 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, em que está escrito, porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outras versões diz de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito impetuoso, ousado que o Senhor nos deu, é que tem essa capacidade de nos levar a um lugar de paz, de passarmos por todas e quaisquer adversidades que a vida nos imponha, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, de moleza, de esmorecimento, de apatia, de desistência. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito forte, capaz de reverter as situações, de enfrentar os embates. E enfrentar de forma amorosa, moderada, consciente, pacífica, etc. Neste sentido, buscamos aqui um texto que pode corroborar perfeitamente com isso, que está em Provérbios capítulo 14, verso 29, que diz assim, o homem paciente, ou a pessoa paciente, dá prova de grande entendimento, mas a pessoa precipitada revela a sua insensatez. O que é que isso nos traz? O que é que isso tem de harmonia com o texto de não se turbe o vosso coração, que disse Jesus? É que o homem paciente, o homem que tem expectativas em Deus, a pessoa que espera com paciência pelo Senhor, ele dá prova de muito entendimento, de grande entendimento, de discernimento. Ao contrário, o precipitado ele toma decisões apressadas e certamente insensatas. No entanto, a sensatez daquele que é paciente, daquele que busca a Deus porque tem fé no Senhor,
Ele busca porque entende pelos sinais dos tempos, pelos sinais sentidos, pelas aflições sentidas, compreendidas, que é momento de parar ou de dar um passo atrás, ou de preparar-se para o momento seguinte, ou preparar-se para uma batalha muito grande que virá adiante. É certo, meus amados irmãos, que a nossa luta não é contra uns e outros, não é contra a carne e o espírito, mas contra as potestades do ar, contra as impiedades, as injustiças, as dores que esse mundo nos impõe. Nós temos muita alegria de estar nesse momento certos de que a palavra do Senhor não se turbe o vosso coração, não se turbe o coração de vocês, é própria para esse tempo. É própria para essa ocasião em que nós nos sentimos apreensivos, que nós nos sentimos enclausurados, mas não presos, porque somos livres. E olha o que é que Jesus Cristo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Em João capítulo 14, nesse capítulo em que estamos lendo, lá no verso 27, está escrito assim, está dito por Jesus: estou lhes deixando um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Não fiquem aflitos. Eu lhes deixo no coração a paz. A minha paz, disse Jesus, eu vos dou. Não é a paz que o mundo supõe. Não é a paz filosófica do mundo, é a paz espiritual. É a paz de um Deus que tudo pode, de um Deus compreensivo, de um Deus amoroso, de um Deus que cuida de você, de um Deus que cuida de mim, de um Deus que é nosso socorro sempre presente na hora da aflição. Em Tiago, capítulo 5, versos 7 a 8, está escrito algo primoroso, que tem tudo a ver com essa reflexão, através da mensagem que Jesus está repassando aos seus discípulos. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele diz, através de Tiago, no capítulo 5, ele diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então a nossa expectativa, a expectativa de todo cristão, é que o Senhor Jesus esteja voltando já. Esteja voltando porque Ele virá para levar consigo a sua igreja gloriosa. Para levar aqueles que esperaram com paciência pelo Senhor. Para aqueles que não se permitiram turbar o coração. Daqueles que não temeram as atrocidades do presente século, daqueles que não temeram as acusações dos inimigos de Deus, daqueles que não temeram as atrocidades dos governos políticos temporais do tempo em que vivemos, daqueles que avançaram, daqueles que continuaram orando, intercedendo, daqueles que continuaram firmes nos valores da família, nos valores éticos, nos valores da justiça, na compreensão, no amor, na leveza da fé, atendendo às solicitações e às necessidades uns dos outros, porque nós precisamos uns dos outros mutuamente.
É interessante, meus irmãos, que nós entendamos de uma vez por todas que Jesus veio a esse mundo para nos trazer aquilo que não tínhamos, aquilo que havíamos perdido. A vida com Deus. Ele veio restituir a cada um de nós a oportunidade de reconciliação com Deus. Pela fé, porque não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça que desce sobre nós e vem novamente do Senhor. Não é algo comprado pelo homem, não é nenhum valor humano, é um valor transcendente, é um valor para além do conhecimento humano, mas é um valor único e que precisa ser reconhecido por todos nós através da confissão dos nossos pecados. Hoje, o Espírito Santo está tocando o seu coração e o meu coração e dizendo para nós novamente, repetindo aquilo que Jesus disse aos discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Não se deixem afligir. Não entrem em pânico, não se desesperem. Tenham paciência, tenham calma. Creiam em Deus e creiam também em mim, disse o Senhor Jesus. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, ele estava dizendo a verdade. Ele estava corroborando com isso que ele acaba de dizer aos discípulos, para que o coração deles não ficasse perturbado, não ficassem duvidosos, não ficassem carentes, porque eles tinham e eles têm, como nós temos, um Pai que cuida de nós, que vela por sua palavra para que ela se cumpra. Jesus Cristo disse: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A minha oração, a oração da primeira igreja batista e a oração sincera de todo cristão, de toda a igreja que zela pela sã doutrina e que ama a Deus, será sempre nesses momentos de agruras, de dificuldades, de sofrimento, no sentido de que todos permaneçam com o coração tranquilo, que todos estejam dependentes da graça de Deus, que ninguém se aflija por coisa alguma, que ninguém ande ansioso ou ansiosa por nada neste mundo, que tudo esteja muito esclarecido diante de Deus, que cuida bem de você, de mim e de todos nós. Quero desejar a você uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita convicção de que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor está do seu lado, que o Senhor está lhe ajudando, que o Senhor vela por você. O Senhor vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. E essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, como disse o apóstolo Paulo. Um domingo de paz e uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Que os enfermos sejam curados, que os aflitos tenham alegria, que os que estão desesperançosos estejam agora certos de que o Senhor vive e a vitória é certa. Aliás, a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo é nova criatura e, portanto, todas as coisas velhas se tornaram novas e que nós somos, nele, Jesus Cristo, muito mais do que vencedores. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.